A gente tem contra o Flamengo, Fortaleza, que está na zona do rebaixamento. Essa é a campanha como mandante do Fortaleza, olha só. 15 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Uma campanha muito abaixo do Fortaleza, né? Que costuma ser muito forte jogando no Castelão com a sua torcida. Só 37% de aproveitamento esse ano. 38%, né? 37,8%. E olha a campanha do Flamengo como visitante. Ó, fez 13 jogos fora de casa até aqui, com 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas apenas. Um aproveitamento bom, né? 66,7%. Estava falando aqui da situação do Fortaleza, a atenção é enorme por lá, né? Porque o Fortaleza, para conseguir, de acordo com os estatísticos, né? Para conseguir escapar do rebaixamento, tem que fazer uma campanha superior à dos líderes em termos de aproveitamento. Então, veja, não é fácil. E ainda contar com os outros, né, vamos dizer. Não é só exato. fazer ganhar todos os jogos finais, seu adversário também ganha. Na verdade, se você pensar em 45 pontos, ele tem 24, precisa fazer 21. Metade praticamente. São 10 jogos que faltam, difícil, 30 pontos é 70%. 70% é menos, um pouco menos do que o aproveitamento dos líderes nesse momento, próximo de 70%. Não é fácil. Vamos dar uma olhada aqui no campinho, né? Com a provável escalação do Flamengo para esse jogo. Provável porque não é fácil acertar a escalação que o Felipe vai colocar em campo lá no Castelão. Deve ter algumas mudanças, mas também não dá para desestruturar completamente a equipe, né? Então o time deve ter Rossi no gol, Royal na lateral direita, né? Já que o Varela começou. Então nas laterais não tem tanta diferença assim, né? Ele pode trocar à vontade. Tem sobrando. Royal na direita, Danilo e Léo Pereira, mesma zaga que jogou contra o Racing, né? O Ortiz ficou no banco. Dessa vez acho que não está nem relacionado, né, Mansur? Tava dando uma olhada no Não, ele ficou no Rio. Flamengo. Ficou no Rio. Não viajou. Vai se recuperar melhor para tentar jogar contra o Racing. Até porque se ele vai viajar, não vai jogar, essa estrutura de tratamento. Melhor tratar aqui, bem melhor na sua casa. E o Ayrton Lucas começando do lado esquerdo. Meio campo com o Saul, né? Começando ao lado do Jardim, com a Arrascaeta. Jorginho, Luiz Araújo na direita, Samuel Lino tendo a chance de começar de novo na esquerda. E o Plata lá na frente, o Pedro também sequer viajou. Faz 5 mudanças, né? Ainda assim, um time muito forte para jogar contra o Fortaleza. As duas laterais, o Saul e o Lino. E o Plata. O Lino e o Plata. São 5 mudanças. Muitas por necessidade, né? A questão do braço. Carrascal está suspenso. Do Pedro, o Carrascal está suspenso. O Pulgar também está suspenso. E também, desde que ele voltou, ele emendou uma sequência. Enquanto o Saul recuperava o melhor momento depois da volta, era provável que ficasse talvez fosse uma mudança que já fosse acontecer. Surgiu o problema da recuperação do Léo Ortiz, mas o Léo Ortiz já não jogou. Então, os dois zagueiros ele consegue repetir. Agora, o curioso é o seguinte, né, Mansur? Se a gente pegar exatamente do meio para frente esse time de hoje, já foi o de outro dia. Exato, já foi o principal do Felipe Luiz, o titular de jogos grandes, entre aspas, né? Então, veja que é um time absolutamente acostumado a jogar junto e fortíssimo para enfrentar o Fortaleza. Não há uma desconfiguração do time, né, Alex? Não, e ao mesmo tempo, esse processo que é normal e natural de acontecer, de às vezes mudar uma peça ou outra, e também vem da competência do seu treinador, da sua comissão, de estar deixando todo mundo num nível bom, num nível de alerta, num nível físico, para falar, poxa vida, um momento eu vou precisar. Porque às vezes tem elencos que você pode ter opções e às vezes tem alguém que está mais desligado. Então essa sensibilidade agora nessa sequência de jogos para você estar com todo mundo preparado é uma atenção, uma sensibilidade que você tem que ter assim, no staff bacana, porque de repente falou, o Mansur parece que está meio assim. Então você não pode deixar escorregar agora, porque se for ver, o Palmeiras é o único que depende só dele para ser campeão. Porque ele tem uma vitória a mais e está empatado. Então, nesse sentido, o Flamengo, e agora esse negócio de jogar em casa, mesmo que seja contra o Cruzeiro, vai descasar algo, mas eles também têm um caminho de adversários parecidos para pegar. Sei, por mais que o aproveitamento seja altíssimo, não dá pra gente achar que eles vão fazer 100% de agora até o final do campeonato. Difícil, não é o difícil. Agora, a situação hoje é que, embora o Flamengo tenha a melhor defesa e o melhor ataque do campeonato, o Flamengo pode fazer 10 goleadas daqui até o final do campeonato, que se o Palmeiras não perder ponto, ganhando todos os jogos dele de 1-0, o campeão é o Palmeiras.
Então, nessa largada, o Flamengo precisa de um tropeço do Palmeiras. Tão bacana. Naturalmente, ambos vão tropeçar, eu acho, em algum momento. Imagino que sim. E tá tão bacana depois dessa vitória no confronto direto do Flamengo, que os números estão muito parecidos, né? Números de vitórias e tal, então todo mundo sabe que não vai poder... Inclusive de gols, o Palmeiras tem 3 gols só a menos. O Palmeiras se aproximou, né? Já teve mais gols sofridos a mais. O Palmeiras fez muito gol nos últimos jogos aí, especialmente jogando no Allianz Parque, né? Vamos com informações do Fortaleza, então. A Marta Negreiros chega com detalhes do tricolor do PC. Fala, Marta. Fala pessoal, um abraço para todos que nos acompanham. Olha só, o time do Fortaleza, que está aí brigando pela vida na Série A do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Flamengo, que está na briga pelo título. E o time tricolor teve até tempo para se preparar para essa partida. Depois da derrota contra o Cruzeiro fora de casa por 1-0 na última rodada, a equipe descansou no domingo e teve a semana inteira de treinamentos para poder chegar forte e tentar uma vitória dentro de casa, voltar a vencer em casa também, vem de 2 derrotas seguidas contra o São Paulo e contra o Vasco, para respirar mais na tabela, tentar se aproximar ali das equipes que estão mais próximas de sair da zona. O Fortaleza hoje é o vice-lanterna. O time treinado por Martim Palermo conta com retornos em relação ao último jogo. 4 ao todo. Gaston Ávila volta depois de cumprir suspensão. Mesmo caso do Daverson, do Bareiro e do Pablo Roberto. Mas ainda tem ausências também para essa partida e nomes importantes, como o de Lucero, que está suspenso, e Kusevich, que cumpre o 2º jogo de suspensão. Ele foi expulso naquela partida diante do Vasco. No departamento médico, os nomes mais importantes que ainda estão por lá é de Matheus Pereira, Lucas Crispim, o João Ricardo, que está fora da temporada. O goleiro passou por uma cirurgia e não joga mais em 2025. Lembrando que o tricolor do PC vem de uma derrota diante do Cruzeiro na última rodada. São 2 derrotas seguidas na competição e Martim Palermo busca aí essa recuperação o quanto antes, porque só faltam 10 rodadas. Fortaleza precisa fazer uma campanha de líder para conseguir se salvar e permanecer na Série A neste ano de 2025. Volto com vocês. Obrigado pelas informações. Vamos colocar o campinho aqui com a provável escalação do Fortaleza, né? Que tem vários desfalques aí, né? Mas também tem alguns jogadores voltando. O time deve ter o Breno no gol, Mancuso, Brites, Gaston Ávila e o Bruno Pacheco na lateral esquerda, meio campo com Pierre, Pochettino, Sacha, Herrera, Daverson e Breno Lopes. Esse é o provável time do Palermo. É uma situação que o Fortaleza não tem vivido, né, nos últimos anos, de estar numa situação muito dura, né? Quando viveu, reverteu muito antes de... Exato, essa altura final. Já estava praticamente longe da Estava brigando por classificação em Libertadores, em competição sul-americana. Nos últimos anos, todos vivendo um momento sempre de confiança, né? Joga em casa, joga fora. Isso é um pouco para demonstrar também, por mais paradoxal que pareça, o quanto era difícil fazer o que o Fortaleza vinha fazendo seguidamente. Sim. Porque quando você trabalha com um nível de orçamento que é bem mais baixo do que boa parte dos times, embora alguns times que estejam lá embaixo tenham uma realidade talvez até de menos investimento do que o próprio Fortaleza. Mas enfim, você precisa ter uma margem de acerto ano após ano muito alta para você fazer mais com menos. Tudo precisa se encaixar, desde a comissão técnica, que já estava estável até essa troca agora, desde a escolha dos jogadores, o perfil, as coisas têm que ter um funcionamento, né? Em alguns momentos, o maior percalço que o Fortaleza viveu nos últimos tempos foi quando o calendário ficou grande demais para o padrão de investimento e para o elenco. E aí isso começou a pesar no brasileiro. Em dado momento a gente discutia se ele devia olhar para a Libertadores como prioridade ou não, quando o brasileiro teve ameaçado na edição em que o risco foi grande. Agora, esse ano foi o ano em que a margem de erro se revelou pequena demais, né? A política de contratações não funcionou tanto, o time não se encaixou, foi preciso trocar a comissão técnica, mudar todo o funcionamento. E aí o Fortaleza tem pago um preço e não dá um sinal de que está numa ascendente, né? Para fazer uma reta final melhor do que o restante do campeonato. Um momento ruim que você imagina que você vai viver, que ele viveu em outro ano, mas conseguiu se recuperar, acaba culminando, de repente, no rebaixamento. Por quê? Porque o nível está ficando realmente mais alto para erros, né? Fora que, assim, né, o torcedor não está mais carregando o time como já foi em outras oportunidades, né? Em outros anos. O Fortaleza se acostumou a jogar para 40 mil pessoas no Castelão, né? E hoje a média de público do Fortaleza nesse campeonato despencou, né? Um público muito abaixo do normal. Por exemplo, para um jogo contra o Flamengo no Castelão,
né? Em situação normal, nos últimos anos, era jogo para 50 mil pessoas e só 26 mil ingressos foram vendidos até aqui, né? De forma antecipada. Então, o torcedor está chateado com a temporada do Fortaleza.